sobre a saúde, especificamente da coluna, né? Então, essa é uma paciente ela me procurou há muito tempo. Eu não vou recordar aqui a data exatamente não, mas deve ter mais ou menos uns 10 anos que ela vem acompanhando comigo. Era uma paciente que já me procurou com uma necessidade de uma específica, né? Ela tinha 3 hérnias de disco cervical, na coluna cervical, que era cirúrgico. Essas hérnias, elas tinham que ser operadas. Ela já me procurou numa situação onde fazer um tratamento conservador, que é o que eu mais prezo no meu consultório, né? Um tratamento menos invasivo, mas essa paciente especificamente, ela precisou passar por uma cirurgia quase que na primeira consulta que eu realizei, né? Então, se trata de um paciente que, quando ela traz o exame para mim, ela já me mostra um exame e a evolução clínica dela, quando eu examinei, ela já tinha sintomas de hérnia de disco cervical que precisava operar. Então, por que eu estou trazendo esse caso? Né, se é uma paciente que já precisava operar, né? Porque isso existe. Então, às vezes, a gente se depara com um paciente no consultório que não tem o que eu fazer por ele, a não ser a cirurgia, né? Às vezes é o paciente que, no caso específico aqui dela, ela tinha uma dor cervical que irradiava para o braço como um todo, e ela estava começando a já perder o movimento do braço, ela já estava tendo formigamentos no braço muito intenso, já era permanente, ela já tinha 3 hérnias de disco na cervical, na coluna cervical, que eram grandes, já estava comprimindo tanto raiz quanto medula, né? Ela tinha um quadro que a gente chama de mielopatia, né? Então ela já tinha um quadro mais importante. Então, examinando ela, eu vi todos esses sintomas que eu relatei aqui, né? Dor que irradiava para o braço, fraqueza no braço, formigamento no braço, persistente, né? Ela já tinha ido em outros colegas que já tinha dado esse diagnóstico para ela e que era um tratamento cirúrgico, porém, ela, ao nos procurar, ela sentiu confiança no nosso tratamento e resolveu operar com a gente, né? Nós operamos essa paciente por volta de 10 anos, mais ou menos. É uma paciente que melhorou o seu sintoma de momento, o que ela tinha de sintoma, dor que irradiava para o braço, a dormência, o formigamento e a fraqueza, isso tudo melhoraram nesse primeiro momento. Ela ficou alguns anos bem, com uma melhora considerável do caso, né? Fazendo reabilitação, fisioterapia, mas ela voltou o movimento normal do braço, melhorou a dor. Porém, passaram-se mais ou menos 2 anos, ela voltou no meu consultório, numa das consultas de rotina com a gente, e eu percebi que ela estava com sintomas novamente no mesmo local. Dor na coluna, cervical, que irradiava para o braço. Então, eu solicitei para ela um exame de imagem, uma ressonância, e na ocasião eu pedi também uma tomografia. Nesse meio tempo, acabou que eu parei de atender o convênio que era dela, né? Na ocasião eu atendia o convênio dela e eu parei, então eu indiquei ela que fosse um colega, né? Um colega. O colega prontamente atendeu ao meu pedido e examinou essa paciente, olhou os exames, até me mandou os exames na ocasião. Ela evoluiu com uma estenose do forame, onde passa o nervo da região cervical. Ela evoluiu com essa estenose que estava comprometendo a saúde dela novamente. Acabou que a gente precisou reabordar essa paciente, né,
para tentar resolver novamente o problema dela. A degeneração da coluna dela continuou e nos mesmos níveis que a gente operou, ela evoluiu com uma estenose foraminal. Isso foi o nome da patologia dela. Então foi optado, nessa ocasião, infelizmente não foi eu que a operei por causa estritamente do convênio, mas ela foi operada por um colega que era altamente recomendado, uma equipe que cuidou muito bem da saúde dela no momento que eu não pude resolver para ela. E ela fez essa nova cirurgia, que foi uma cirurgia para tirar essa compressão das raízes da coluna cervical dela. Ela fez isso, até melhorou por algum tempo novamente, mas ela continuava ainda assim com dor. E passaram-se mais uns 2 anos por aí, e a paciente ainda mantinha um quadro de dor, mantinha um quadro que estava incomodando, um quadro de dor cervical que irradiava para o braço dela doía muito, e a gente já não tinha mais o que oferecer para ela em relação, em termos cirúrgico, né? Tentamos fazer um bloqueio para ela, nela, e esse bloqueio melhorou em algum tempo, mas ela voltou a sentir dor novamente, e a gente sempre conversando e ela sempre confiante no nosso tratamento, ela fisioterapia e reabilitação e bloqueios, chegamos a fazer mais de um bloqueio nela, ela melhorava por um tempo, mas isso voltava novamente. Então foi onde a gente sentou e definiu, né? Que por mais que a gente tentasse resolver o problema dela na primeira cirurgia de artrodese da coluna cervical, depois de uma descompressão foraminal, depois outros 2 bloqueios, ela não melhorava a dor dela. E em exames subsequentes que a gente fez também, ela não apresentava mais essas compressões, ou seja, não tinha motivo ali na coluna cervical que estava provocando essas dores, né? Então, se tratava de uma paciente com uma dor crônica radicular, e que a gente teve que optar por algum tratamento. Então, a gente ofereceu para ela um tratamento de um neuroestimulador medular, né, que para bloquear essa dor, né, para tentar melhorar essa dor. Então, nessa ocasião, ela mudou de convênio e passou para um convênio que eu atendia. Então, a gente propôs para ela essa implantação de um neuroestimulador. Então, a gente implantou nela um neuroestimulador na região cervical, uma cirurgia que foi bem tranquila, né, para ela, uma recuperação muito boa. E hoje eu estou compartilhando isso aqui justamente por isso, porque a gente conseguiu resolver o problema da dor, da cervicobraquialgia, da dor irradiada para o braço dela, com esse neuroestimulador, né, medular. Um dispositivo que a gente lança a mão nesses pacientes que são refratários ao tratamento.